Fala aí, Léo do Canadá na área e hoje eu vou falar sobre os fatos interessantes do Canadá e... sei lá, me enrolei. Roda a vinheta aí, produtor. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí, deixa seu like. Hoje eu vou falar de alguns fatos curiosos do Canadá, algumas coisas malucas que os canadenses têm e as coisas interessantes que existem no Canadá. E a primeira delas é o tamanho, a dimensão do Canadá. O Canadá é o segundo maior país do mundo, só perde aí para a Rússia. E com isso ganha algumas coisas de bandeja, assim. Tem a maior costa do mundo e tem a maior linha de fronteiras, que é fronteira com os Estados Unidos, e essa fronteira não é armada, é uma fronteira ali de amizade, não tem tanta restrição, apesar de você precisar passar pelo processo de imigração para você visitar um país ou outro. Inclusive existem muitos canadenses vivendo ilegalmente nos Estados Unidos, assim como as outras, mexicano, etc., brasileiro, tudo vivendo legal no país. Nos Estados Unidos existe canadense também vivendo lá nos Estados Unidos. Outra coisa interessante, que no Canadá tem algumas coisas que eles consomem muito. A primeira delas é donuts e a segunda é mac and cheese. Donuts, ele tem mais lojas no mundo do que em qualquer outro lugar por conta dessa demanda de donuts que o canadense consome. Outro fato interessante é que o Canadá, ele é o país mais letrado do mundo, é o país que mais tem gente formada, mais de 50% das pessoas que são residente permanente ou cidadão canadense são formadas em algum college ou alguma universidade. Tem um fato interessante também, meio louco, que no Canadá é considerado que é de Marte. O canadense, ele é de Marte por conta de que a temperatura mínima registrada no Canadá foi de menos 63 graus Celsius, e isso é o equivalente da média de temperatura que é medido em Marte. Não que o Canadá o tempo todo é essa temperatura, e nem todo o Canadá também chega a esse extremo. Esse foi a mínima registrada no Canadá e é certamente na região norte do Canadá, na região que fica perto de Groenlândia, Alasca, Polo Norte inclusive. Então toda essa região realmente é muito fria. Outro fato interessante é que no Canadá é falado tanto inglês quanto francês. E aí estima-se que 98% da população ou fala inglês ou francês, ou até mesmo os dois. Então é uma parcela muito pequena que não fala nem inglês nem francês no Canadá. No Canadá tem o fato interessante de que tem mais lagos do que em qualquer outro lugar do mundo. Então se juntar todo o país, em todo lugar do mundo, no Canadá vai ter mais lagos, e isso não quer dizer que ele é o primeiro em questão de água renovável, né? Recursos naturais de água, mas tem muita água abundante provinda dos rios. O Canadá, ele tem uma densidade populacional muito baixa, por conta disso também, inclusive, que cria-se vários processos de imigração, mas essa densidade populacional é uma das menores do mundo. Ela ocupa a posição 183 do ranking e a taxa de natalidade é muito baixa, por isso que eles trazem muitas pessoas, muitos imigrantes, para ter um crescimento populacional. É um dos poucos países no mundo que tem a tendência de crescer a população ao invés de decair. Por exemplo, Japão. Japão faz tempo que não cresce a população, só vem caindo por conta dessa questão da baixa natalidade. Não tem pessoas se reproduzindo, a mortalidade a expectativa de vida é muito longa, né? E a pirâmide etária acaba ficando invertida, né? Tem mais pessoas idosas do que pessoas novas. Tem um fato muito louco no Canadá, que é assim, eu vou até ler para não ficar meio que estranho. A prostituição, ela é legal no Canadá, mas
comprar prostituição é ilegal. Se você for para Montreal aí, Montreal é conhecido como Avenida Paulista e dos canadenses, né? Montreal tem um monte de lugares que oferecem massagem erótica, danças, etc. Será que o Léo já foi? Isso aí fica para o próximo capítulo, mas é meio que estranho. A prostituição em si, para as pessoas oferecerem esse serviço, é legal, mas se você for pego aí comprando esse tipo de serviço, você vai ser preso. Assim como os Estados Unidos, né? Se você pegar Estados Unidos, cada lugar, né, vai ter uma placa diferente. Por exemplo, na Flórida, lá todo florido, vai ter um número específico. Se você for para qualquer parte dos Estados Unidos, as placas dos carros vão ser um pouco diferentes. E no Canadá, na cidade, no território de North and West, a placa é de um urso polar e é toda desenhada, em vez de ser aquele quadrado convencional que a gente está acostumado, ela é no formato de um urso polar. Teve uma história que um canadense malucão, ele foi lá, resgatou um bebê do lixo, né? Tava um bebê no lixo, resgatou esse bebê e fez todos os testes, fez todo o serviço de recuperação desse bebê, só para descobrir se ele não era dele mesmo. As ideias, quantas pessoas essa pessoa fica para não saber se o bebê é dela mesmo? Sei lá, esse cara é meio doido. O Canadá, sabe que na região ele é muito grande, né? E devido a toda essa distância, na região mais próxima ali de Nova York, ela é mais fria, né? Tem essa tendência de ter temperaturas mais baixas. Em contrapartida, em Vancouver, assim, Vancouver, Calgary, tem temperaturas mais amenas, é mais chuvoso, né? Isso também é por conta do solo, né? O solo é diferente de Vancouver, Calgary e de Toronto, por exemplo. E Newfoundland, que é mais pegando o Atlântico mesmo, mais próximo do Atlântico, é umas temperaturas mais baixas e chega a congelar o mar, assim, né? Então, várias pessoas, dependendo da época do ano, não é sempre que isso ocorre também, mas as pessoas praticam esqui no mar. Então, ali na beira, começa a formar gelo, assim, o pessoal fica bem estruturado lá para gelo, aí o pessoal começa a brincar de hóquei no Canadá. No Canadá, inclusive Canadá, numa língua indígena, significa villages, né? São vilas. Isso que vem devido desde o começo, né? Começou a vir várias pessoas para o Canadá, várias tribos, francês, pessoas da Inglaterra, Alemanha, formaram várias vilas e aí o povo nativo do Canadá deu esse nome de Canadá, que significa vilas, né? Duas paradas que são interessantes no Canadá. A primeira é que você pode enviar cartas para o Papai Noel. Se você pegar o Canada Post, né, e escrever uma carta e direcionar para Ho-Ho, né, Polo Norte, você pode direcionar uma carta para o Papai Noel e essa carta ela é respondida. E o telefone do Canadá, o telefone oficial do Canadá, ele é 1-800-0-Canadá, e aí você pode tirar várias informações, inclusive informações sobre imigração, serviços sociais e voluntariarismo. Inclusive o Canadá, na minha percepção, é a terra do voluntariarismo. Inclusive tem pessoas, mulheres, que se reúnem e fazem serviços de limpeza em pessoas que têm câncer. A Marcha das Mulheres que fazem essas limpezas, né, como voluntariado em pessoas que têm essa necessidade por conta da doença do câncer. O Canadá, ele é o terceiro no mundo em reservas de gás e petróleo, então concorrendo aí com a Arábia Saudita, Venezuela, o
o povo do Oriente Médio, então o Canadá é o terceiro em resources aí dessas questões de combustível fóssil, e a maior parte certamente vai para os Estados Unidos, e grande dessa produção também é feita na região de Alberta ali, né? O Canadá ele foi o terceiro país a se juntar na corrida ao espaço, aí, corrida à Lua. Ele tem sua bandeira estendida nos satélites, na órbita da Terra, né? Então, juntamente com os Estados Unidos, depois União Soviética, e o Canadá foi o terceiro país a se unir nessa questão da corrida aí por espaço. E o Canadá é um país que é monarca, né? É parlamentar monarca, ou seja, você pode eleger um primeiro-ministro, mas a Rainha Elizabeth continua sendo a rainha dos Estados Unidos. Continua sendo a rainha dos Estados Unidos. Continua sendo a rainha dos Estados Unidos. E os canadenses eles podem pedir uma moldura, uma foto vinda direta da Inglaterra para o Canadá, e é totalmente free, né? De graça, essa questão de pedir essa moldura aí da Rainha Elizabeth. E o Canadá, só voltando ao ponto de ser um país que tem uma baixa densidade populacional, maior parte da sua população está na região ali perto da fronteira com os Estados Unidos, que são as cidades que a gente sempre conhece, né? As cidades mais conhecidas: Toronto, Vancouver, Calgary, a Regina, por exemplo, Ottawa, Montreal. Todas essas cidades são próximas ali da costa, e são as regiões mais populosas, que concentram a maior porção da população canadense. E mesmo essa população inteira do Canadá tem menos pessoas do que a cidade de Tóquio, no Japão. Então, no Canadá tem poucas pessoas, então você não vai se sentir tão aglomerado assim. E também, durante um tempo aí, quando precisou fazer uma reforma na Torre Eiffel, ela foi totalmente transferida para o Canadá em 1967. Durante esse período, toda a Torre Eiffel foi parar no Canadá. E qual que é, agora você me vai falar, qual que é o animal que significa, que é um animal que representa o Canadá? Certamente você errou. Talvez você falou que era o esquilo, mas não é. É o beaver, é o castor. Castor é o animal que representa o Canadá. Tanto que tem o beaver tail. Beaver tail é como se fosse um pretzel, né? É um pretzel em formato de cauda de castor. É muito gostoso. Tem em vários lugares no Canadá, uma franquia que você pode colocar aí vários sabores. Tem o sabor tradicional, que é açúcar e canela. É muito bom esse doce aí, que você pode apreciar no Canadá. E no Canadá tem a maior reserva de maple syrup no mundo. 70% da produção de maple syrup no mundo é feita só em Quebec. Quebec é a cidade, a província que fala francês no Canadá. Então essa província é responsável por 70% da produção mundial de maple syrup, que é aquele melzinho que é extraído da mesma folha da bandeira do Canadá, que é servido aí em waffles, por exemplo. E essa produção, o Canadá ele coloca aí uma grande reserva em estoque para caso caia de faltar maple syrup no mundo, para eles poderem fornecer maple syrup para o mundo inteiro. E por fim, tem uma cidade na ilha de Newfoundland que se chama Dildo. Dildo, eu vou colocar aqui na tela uma foto do que é um dildo, que eu também não sabia até começar a pesquisar coisas interessantes sobre o Canadá. Vi
que tem uma cidade que tem o nome de Dildo. E Dildo, ele tem um dia em específico de comemoração que pode tem um próprio, o pessoal se veste, né, de dildo e vai pra rua comemorar esse dia do dildo em Newfoundland. Esses foram os fatos interessantes do Canadá. Eu vou pesquisar um pouco mais sobre outros fatos interessantes. Se você curtiu aí sobre os fatos interessantes do Canadá, são coisas meio exóticas, coisas meio doidas que tem no Canadá. Se você curtiu, deixa aí nos comentários se você já conhecia alguma coisa de interessante no Canadá. E eu vou deixar aqui no próximo vídeo para você saber como que é a geografia e como se comporta a economia no Canadá. Um vídeo aí mais sério para você ter como base aí para você saber em que cidade seria melhor a sua escolha para a sua imigração. É isso aí. Muito obrigado. Foco Canadá.